O impulso erótico existe na nossa vida desde o nascimento até a senescência. A Universidade de Campinas fez uma pesquisa com mulheres de 45 a 60 anos, onde foi possível identificar que 68% dessas mulheres mantinham relação sexual e, o mais interessante, 88% tinham prazer. E para a gente poder entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a doutora Ana Luísa, uma sexóloga, ginecologista e sexóloga, para a gente poder entender esse prazer após a menopausa. Tudo bom? Tudo bem. Ana Luísa, existe prazer após a menopausa? Com certeza. Existe prazer na vida inteira, inclusive após a menopausa. A gente tem que entender que é uma fase um pouquinho diferente, que tem coisas diferentes que acontecem na menopausa que podem mudar um pouco a realidade da mulher, alterações no corpo e na parte emocional também, mas com certeza o prazer existe. Doutora, me diz uma coisa, a gente tem uma mudança estrutural na menopausa, então eu vou ficando mais seca, perco um pouco de elasticidade da minha região genital e as minhas áreas erógenas, elas ficam do mesmo jeito? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Tudo isso, todas essas alterações que você está dizendo, elas acontecem no nosso corpo basicamente pela queda dos hormônios, principalmente essas alterações tróficas, principalmente por queda do estrogênio. Então a vagina fica mais ressecada, diminui a lubrificação e os pontos erógenos podem sim perder um pouquinho da sensibilidade. Então, às vezes, o toque não é sentido da mesma maneira como há 20 anos atrás. Mas vale lembrar que existe tratamento para isso. Então, a gente tem como devolver isso ou até prevenir essa perda de sensibilidade, de lubrificação, de trofismo na mulher. A gente tem terapia específica para isso e principalmente com a terapia hormonal. Mas a gente tem várias coisas para fazer em relação a essa perda hormonal. Prevenir, fiquei curiosa. Como assim prevenir para que essa sensibilidade se mantenha? Vamos lá. Às vezes a gente tem mulheres que têm o hábito que deveriam pelo menos ter o hábito de ir ao ginecologista todo ano. Então, isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de um mês para o outro. A mulher vem passando por alterações que demoram aí 1 ano, 2 anos para realmente aparecerem. Então, a gente pode pegar aquela mulher que começou a notar uma diferença, doutora, eu tô sentindo um pouquinho ressecada, eu tô tendo um pouquinho de ardência, isso é normal? Não, é normal porque faz parte dessa fase da vida, mas a gente tem como interferir nesse momento, antes dela chegar ali 5 anos depois, dizendo eu não tenho lubrificação nenhuma, eu não tenho mais prazer nenhum. Então a gente tem como intervir antes, impedir que essa mulher precise ter um trauma, um sofrimento real antes de tratar, antes de intervir. Então a gente pode sim intervir antes, no momento que ela está começando a sentir esses sintomas. O que a mulher deve observar num primeiro momento com relação à alteração de libido, do prazer dela? Porque quando a gente entra na menopausa, eu ainda não entrei, mas eu imagino que a gente deva ter muitas mudanças no nosso corpo. Então, a alteração sexual é uma delas. O que eu tenho que ficar atenta com relação à mudança no aspecto sexual? Vamos lá, como você falou, é um turbilhão de coisas e todo esse turbilhão interfere na vida sexual. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento ao seu prazer, ao seu bem-estar como um todo. Então, notou que, por exemplo, não tinha mais relação todos os dias, ali 2, 3 vezes na semana, uma vez no mês, não tem um número que é ideal, né? Cada casal tem um número ideal de relações, a gente não determina isso, mas sentiu que está ficando diferente, então uma coisa que habitualmente costumava despertar o prazer, hoje em dia não está despertando, às vezes o interesse pelo esposo, ou o interesse pelo namorado, ou o interesse de sair em busca de novos parceiros diminuiu, percebeu que está ficando diferente, tem muitas mulheres que falam assim, mas isso é por conta da idade, tá tudo bem, tá normal. Ok, é por conta da idade mesmo, ou pode ser por conta da idade, mas a gente tem como reverter, a gente tem como buscar que essa sexualidade permaneça por toda a vida. Às vezes de uma maneira diferente, numa intensidade diferente, mas ela pode estar ali presente com prazer o tempo todo. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque normalmente a mulher, ela tem essa ideia, né? Eu já entrei na menopausa, eu já estou com uma certa idade, então é natural eu não ter as mesmas sensações e ter uma aceitação dessa mudança
de sensibilidade, não é isso? Então, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que aceitar que a idade chega, que o corpo está diferente, que o pensamento está diferente, mas a gente sempre tem que buscar alternativa para viver melhor. Eu vejo muitos casais se desfazendo nessa fase, porque isso acontece para o homem, mas numa intensidade menor e normalmente numa idade mais avançada. Então, é aquele momento que o casal entra em conflito de desejos, de interesses, muitas vezes não conversam, aí o parceiro começa a achar que a esposa está traindo ou que não ama mais, e na verdade não é. Ela está passando por um monte de alteração física e hormonal que mudam o corpo, que mudam a maneira como ela se enxerga, e coincide com uma fase da vida que muitas vezes os filhos estão saindo de casa, estão tendo filhos, então é aquele momento que ela passa a ser vó, se enxerga de uma maneira diferente. É muita coisa acontecendo e às vezes as mulheres não sabem lidar com isso, e é natural não saber lidar, mas o que eu acho que é mais importante é perceber que a mudança está acontecendo, assim como aconteceu na infância, na adolescência, o climatério é essa fase. Então, perceber que tem alguma coisa diferente, trazer de bom o que tem de diferente dessa fase, o que tem de experiência, de bagagem, de aceitação e de conhecimento do próprio corpo, mas ir atrás de tratar e de investigar aquelas coisas que incomodam. Então, diminuir o desejo, procura o seu médico, tá mais ressecada, não tem lubrificação, o prazer diminuiu, demora muito mais para entrar no clima, tem vontade menos vezes durante a semana, durante o mês. Tudo bem, é uma fase da vida, a gente tem que entender e aceitar, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar alternativas para viver melhor. A gente faz exercício, a gente faz dieta, e por que não cuidar da sexualidade, né? Então, notou que está diferente? Procura ajuda. Tem sempre um profissional que pode te ajudar nisso. Que, num primeiro momento, é um ginecologista, né, para nós mulheres. Eu acho que é o profissional normalmente mais acessível. Você pode até, de repente, conversar com fisioterapeuta, com psicólogos, que são profissionais que têm a capacidade de intervir em determinadas situações também. Mas, normalmente, aquele ponto de apoio da mulher acaba sendo o ginecologista. Então, não tenha vergonha. Eu vejo muitas pacientes que chegam, né, tem uma idade um pouquinho maior do que a minha, ou que vêm de médicos homens. Ai, doutor, isso me incomoda há tanto tempo e eu nunca tive coragem de falar. Na minha consulta, isso faz parte do questionário. Ah, já teve algum problema de saúde, já fez uma cirurgia, como é que tá a vida sexual? Isso faz parte. Mas às vezes a paciente ou a mulher fica com vergonha de expor uma coisa que para ela é tão íntima, mas que é para isso que a gente está ali, né? Para tratar dessas intimidades. A nossa intimidade gera prazer e saúde e qualidade de vida. Então é muito importante a gente olhar para ela. E também é importante saber qual é o olhar que o homem tem sobre essa sexualidade. É isso que a gente vai ver no próximo bloco.